Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje nós vamos fazer uma live muito interessante. Vamos conversar com o professor Dr. D'Artagnan Ferrer dos Santos e vamos falar sobre Hegel e a importância e os conceitos fundamentais da sua filosofia. Estamos fazendo a conexão. Olá professor, tudo bem? Como é que vai? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem. A imagem está boa, o som está perfeito também, professor. Muito obrigado por aceitar esse convite para participar dessa live. Se eu pudesse lhe apresentar rapidamente aqui, o senhor é doutor e mestre em Direito da URGS, professor também de Direito Novel doutor, e né? Filosofia, né? Oi? Doutor novíssimo aí, né? Em processo de 23 de julho. Opa, Né? que joia! Em processo de doutorado ainda, digamos assim. Não, mas já defendeu, então já é doutor, né, professor? Sim. Agora é tarde demais, né? Nós Agora fizemos junto o mestrado, né, Cordioli? Isso é interessante, né? Pô, e Foi já lá que a faz gente se conheceu. Isso aí, faz um tempão que nos conhecemos. Inclusive, eu fiz um estágio num escritório que o senhor trabalhou há bastante tempo. Lá antes, se a gente começar a falar essas histórias antigas aí, vamos nos entregar, né? É melhor não falar as mas a Sejura Advogados lá, né? A saudosa sim, um grande abraço a eles aí. Isso aí. Então, D'Artagnan, me diz uma coisa, vamos conversar sobre Hegel e a importância de Hegel e dos conceitos dessa filosofia, que é tão interessante que, inclusive, foi um dos autores que você usou na sua tese de doutorado, né? Quem foi Hegel? Hegel é um autor que ele se posiciona diante de Kant, né, como uma proposta assim de enfrentar as ideias, as teses de Kant, e ele é um marco fundamental, mas nem sempre ele é muito estudado. Eu lhe confesso, inclusive, que eu mesmo não estudei Kant significativamente, mas Hegel eu não tenho tanto acesso, não me dediquei, porque é um autor difícil e que a pessoa precisa dedicar um tempo para estudar, né? Quem foi Hegel? Bom, em primeiro lugar, né, Cordioli, assim, eu diria que, como tu sabe, tanto mais do que eu, inclusive, qualquer filósofo é difícil, né? Agora, claro, o Hegel ele tem essa linguagem obscura, críptica, às vezes, etc., em algumas obras, na verdade. Né? Ele não é permanentemente daquela forma, né? E, de fato, é muito fácil repelir as pessoas do Hegel quando a gente pega um trecho da fenomenologia do espírito, por exemplo, qualquer, é assustador, é verdade. Mas é possível, sim, né, partindo de outros comentadores, etc., e chegando pelas bordas, examinando daí conceitos essenciais, a gente se aproxima dele. Então, assim, ó, em primeiro lugar, quem foi Hegel? Tem uma coisa muito interessante, Cordial, não sei se você sabe disso, ele estaria fazendo 250 anos no dia 27 de agosto. Agora, ele nasceu em 1700. Até foi assim, ó, eu não te falei isso, mas eu topei esse desafio, né? Assim, um pouco por isso, assim, bom, né, já que ele me convida praticamente no dia em que o cara faria 250 anos, né, alguma coisa isso deve significar. Então tá, é para eu ir mesmo, então vamos lá, né? Mas enfim, aí ele nasce em Stuttgart, ele não era um homem de posses, ele ralou muito na vida, ele trabalhou, se mudou horrores de vezes, deu aula em N locais, de N maneiras, e tanto que a filosofia dele daí, tem a fase de Iena, a fase daí que ele é posterior, madura, né? Ele finda daí a carreira dele em Berlim, ele vem a morrer em 1831, daí com 51 anos, deve ser, por aí, né? Jovem, de certo modo, para os nossos padrões, né? Com 51 anos, mas com uma obra grandiosa, imensa, mastodôntica, assustadora, até de certo modo. A gente fica pensando assim, esse cara só fazia isso. E, na verdade, não. Ele não era um cara que só escrevia
porque ele, como disse, ele tinha que trabalhar muito, tinha que se sustentar, etc., né? E ainda por cima, né, daí já falando, já um pouco, entrando já na essência da obra dele, o Hegel, ele é um fruto do romantismo alemão, do romantismo como reação ao iluminismo universal, né? Enquanto o iluminismo propunha daí valores para toda a humanidade, para todos os povos, etc. e tal, o romantismo faz uma introversão para dizer que não, os valores da Alemanha, os valores da Prússia, os valores germânicos, ou franceses, ou ingleses, ou o que for, essa é a essência do romantismo, né? Esquecer o racional, que é típico do iluminismo, né? Que é a essência do iluminismo, para ir ao encontro do emocional, né? Então ele é um homem, ao mesmo tempo, muito germânico, muito do seu tempo e espaço, né? O que não o impediu também de ser um entusiasta, um apaixonado pela Revolução Francesa, pela ideia toda, e inclusive daí tem um momento marcante daí da vida dele. Ele findou a escrita da fenomenologia do espírito, e diz ele, né, isso aí ele deixou escrito, eu li comentadores, etc., que no dia seguinte Napoleão entrou na cidade onde ele estava na época, se eu não me engano era Viena, e passou na rua a cavalo. E daí ele fez aquela frase, né, que tem tudo a ver com a filosofia dele, né? Eu vi o espírito a cavalo, né? O espírito do tempo, sim, o Zeitgeist, né? Que é o quê? O andar da história, coisa que são coisas típicas do Hegel. Mas é por aí, esse aí é o começo da história, né? Amigo do Schelling, do poeta Hölderlin. Então, assim, sempre ligado ao romantismo, né? Mais do que qualquer coisa. E essa reação ao Kant também, assim, aquela catedral gélida do Kant, assim, que conhece melhor que eu, apesar de que a gente estava conversando antes, tu não és um kantiano, né? Não, Assim, mas certamente leu muito mais Kant do que eu. Também, assim, né? Apesar de que a gente que é do direito, a gente vive imerso em Kant, né? Sim. A gente sabe disso, né? Mas aí, assim, ó, se o Kant era daquela forma tão racional, assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas fria, né? Assim, o Hegel é pura é como o romantismo na música, né? A gente pega o piano do Chopin, ele vai se perdendo, com altos e baixos, né? No mesmo trecho. Mas é isso aí, amigo. Para onde vai o nosso papo agora? Assim, ó. Não, mas eu ia te comentar diante do que tu falou. De fato, né? Eu mesmo não estudo Kant e estou em dívida com o estudo de Hegel, inclusive, é um dos autores que eu pretendo estudar ainda, mas tem autores que, apesar da gente não segui-los, é essencial que se estude, né? Kant e Hegel são autores assim, porque eles dividem o tempo e marcam alguns conceitos que até hoje repercutem para nós, inclusive no direito e na sociedade. Né? Essa questão do espírito do tempo e de um movimento contra o racionalismo iluminista do Kant é uma das marcas que o Hegel deixou, né, para nós como herança, assim como o Kant deixou um desenvolvimento do conceito de dignidade da pessoa humana, né, em termos racionais. Mas eu ia te perguntar, claro, os desafios são significativos para estudar Hegel, mas eu mesmo e o pessoal que está nos assistindo aqui, que depois vai nos assistir, que essa live vai ficar tanto disponível no Instagram quanto no YouTube, se a gente quiser começar a estudar Hegel, o que você aconselha que o cara comece a ler, né? O pessoal que tem assim, interesse em ética, direito e política, quais as obras que a pessoa deve começar a ler? Sim. Bom, modestamente, né, eu diria o seguinte, que faça o que eu fiz, que foi o caminho possível, né? Assim, ó, eu cheguei a Hegel primeiro, né, por comentadores, e
peguei algumas obras, né, inclusive eu separei algumas aqui, eu vou mostrar, assim, ó, e percebi que algumas obras são mais acessíveis que outras, né? Principalmente as obras mais maduras do Hegel. Então, assim, ó, deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui, a Filosofia da História do Hegel, tá? Sim. Que é uma obra posterior à Fenomenologia do Espírito, posterior à Ciência da Lógica, ao Compêndio, né? Ela tem uma linguagem bem acessível e ela fala ali dos conceitos essenciais. Eles assim, fala do processo histórico, da marcha da história. Essa aí é muito boa. E essa aqui, então, Introdução à História da Filosofia, eu tenho nessa edição bem antiga. Aqui, assim, essa aqui é uma tranquilidade, porque é o seguinte, porque são anotações de aula dele, anotações de alunos que foram compiladas depois do falecimento do Hegel, e é muito acessível também, e tem um pouquinho de cada elemento, né, assim, das suas essenciais a ele. Daí, assim, a gente fica vendo também, para quem estuda estética, né, a estética também é ao final do Hegel, então é mais tranquilo, porque, assim, ó, eu creio, né, que como ele já tinha o seu sistema construído, já tinha tudo o que tem de mais complexo e complicado feito, daí ali ele é mais tranquilo, assim, já tava feito o edifício, o famoso castelo aí, que foi o último sistema filosófico a ser chamado de sistema, que daí veio o Schelling depois, que muito amigo, demole com o editor, e nunca mais alguém se atreveu a fazer um sistema desse tamanho. Até eu estava vendo, né, assim, eu vendo umas coisas hoje, assim, porque a gente ia conversar aqui, claro, né, a gente dá um... Estava vendo o Habermas, chegou a dizer, sabe, o Habermas é um kantiano, né, típico. Ele disse que o Hegel talvez seja a obra mais organizada da história da filosofia. Né? Porque ela é um relógio, uma coisa impressionante. Né? Assim, ó, daí a gente tem assim, ó, aqui eu tenho esse livro, o Ciência da Lógica, que já é dificílimo. Esse aí eu imagino. Só o nome do livro e o nome do autor encostado já assusta a gente. Não, e veja que isso aqui são só trechos, na verdade, né? Sim. Porque, se eu não me engano, são 3 volumes da Ciência da Lógica, né? Ou dá 3 volumes. E também ele tem também, né? Sim, já falou. Mas a Fenomenologia do Espírito também, né? Daí, assim, ó, daí é uma obra essencial, a Fenomenologia do Espírito, tá? Mas como a Ciência da Lógica realmente são difíceis. Mas depois de ler um pouco ler um pouco as outras obras, é possível, sim, pelo menos daí, assim, entrar nela, né? Assim, ó, a gente talvez não acabe, etc e tal, mas assim, ó, inclusive uma parte muito importante da filosofia, que é a questão do ser para si, da dialética, etc e tal, está presente ali mais ou menos no primeiro terço da fenomenologia do espírito, então a gente consegue chegar até ali essa parte. Sobre a filosofia do direito, nos falaste, né? Lamentavelmente, até, Cordioli, assim, o livro não está aqui em casa. Eu procurei hoje para mostrar aqui também, mas está no escritório, né? Eu deixei lá, inclusive, porque eu separo, não sei se não faz isso também, assim, deixar metade no escritório, metade depois eu separo por editoras. Então, as editoras, ela está lá, mas também a filosofia do direito não tem uma linguagem tão obscura assim, né? Ele não é tão complicada, ela é possível. Eu diria que é um dos 3 livros dele que eu diria que dá para chegar. Agora, quanto a comentador, o Charles Taylor tem um livro imenso, né? E Jacques Dont, daí tem das edições 70, brasileiros aqui, falam assim, qualquer pessoa que nos ajude com ele é importante.
É importante. E eu ia te perguntar, um dos temas fundamentais, inclusive, que é título de uma das obras do Hegel, é essa questão da filosofia da história. Qual é o papel da história para Hegel? Assim, porque esse é um tema assim, bem central na obra dele, né? Pois é, agora até tu toca no assunto, né? E até me ocorre nesse instante assim que dá para tratar da história junto com a dialética, já assim, né? São Porque dois temas fundamentais mesmo. porque assim, ó, a dialética hegeliana e a história andam juntos porque é o seguinte, o que é a história, né? Para o Hegel, a história é uma marcha da humanidade, né? No qual ela vai comportando progressos, regressões sucessivos, né? Num processo num processo dialético de certezas, daí vem novidades que contrariam aquelas certezas, daí é encontrado um novo caminho histórico, né? Ou seja, existe a tese, vem a antítese e chega a ser uma nova síntese, essa nova síntese vira certeza, daí depois vem outras coisas e assim vão. E a gente observa isso no tempo, assim, claramente, assim, por exemplo, se a gente pegar o século das luzes ali, que a época que a humanidade estava brilhando, se dizer ali, principalmente na Europa, né? Assim, no resto do mundo nem tanto, mas assim, na Europa tudo brilhava, quem ia imaginar que rapidamente ia vir a Primeira Guerra Mundial, vinha aquilo tudo, daí depois, quando está todo mundo se recuperando, vem a Segunda Guerra Mundial, ou seja, assim, não é uma marcha em linha reta a história, de maneira nenhuma. Não é, os progressos dessas construções se fazem assim, num processo de ganhos e perdas constantes. Essa é a essência da dialética do Hegel, que ela é substância, ela não é apenas método, né? Assim, ó, além a gente sabe que a dialética, a dialética é método, né, de pensar assim, com essas oposições e chegando a uma síntese. Mas para ele o próprio sistema todo, a própria humanidade toda, o próprio andar da história comporta essa dialética constante, essa ida e vinda, e é assim que ela funciona. E ela é intrínseca no ser, né? E daí, assim, ele tem alguns termos chaves, como marcha da história, que é esse andar aí, e o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Zeit, que é o tempo, o Geist, que é o espírito, que por isso ele falou que ele viu o espírito a cavalo quando viu Napoleão, porque era o resumo da história toda, ali na frente dele, né? Sim. E esses termos, por exemplo, assim, estou dizendo assim, o Hegel é muito legal, por isso que a gente, quem estuda um pouquinho do Hegel, a gente já encontra esses termos, essa forma de ver as coisas a todo momento, né? Todo pensar. E eu não sei se não estou falando demais, mas assim, um pouquinho mais da dialética só, viu? Pode falar. Que esse é um assunto fundamental. Sim. A dialética daí, né, ela anda assim, e o passo à frente de Platão, o ir além do que Platão foi muito além, etc. e tal, inclusive, um parênteses, cara, é uma coisa que eu não falei, né? O Hegel é neoplatônico. A obra, a fenomenologia do espírito daí, segundo aqui Carlos Cirne Lima, né, o nosso grande filósofo aqui do gaúcho, que faleceu há pouco, aqui, se eu não me engano foi 1º de julho, a fenomenologia do espírito é uma das maiores obras neoplatônicas do mundo, inferior apenas ao próprio Platão e equiparável apenas a Próculo e Plotino, ali, coisas que são neoplatônicos que eu não li mesmo, assim, realmente, né? Mas, enfim, por que é neoplatônico? Porque segue o ramo platônico dialético da filosofia, etc. e tal. Tanto que, assim, a gente vê o Platão com os seus diálogos
combina muito mais com Hegel, de fato, do que Aristóteles e Kant, né? Aristóteles tão sistematizado, tão analítico, né? E coisa assim. Enfim, ele é muito neoplatônico, inclusive daí usando a dialética platônica. Só que ele dá um passo à frente fazendo o seguinte: o Platão falou no Sofista, ele separou o ser, o não ser, o movimento, o repouso e um quinto elemento agora nesse. Bom, e o próprio ser. Tá? Então, não. Tá. Mas, enfim. E o que acontece assim? Ó, se Platão trata desses elementos, assim como em relação, etc. e tal, Hegel pega e mistura tudo. Para ele, tudo é, ao mesmo tempo, movimento, repouso, ser e não ser. Essa é a essência da dialética do Hegel, assim, a gente nunca tem certeza de nada. E quando a gente lê isso, a gente parece apenas uma maluquice, etc. e tal, mas aí quando a gente começa a pensar nas coisas, por exemplo, eu vi assim, tem uma frase famosa do Guimarães Rosa, que ele diz assim: para sair do sertão é preciso entrar nele. Isso é pura dialética do Hegel, assim, porque assim, ó, tu só passa por uma coisa, ou tu só não é alguma coisa, se tu ingressou nela. E daí, assim, a gente tem aqueles insights, né, Corjola, assim, ó, eu estava com a minha esposa em São Luís do Maranhão, agora, essas férias, e numa igreja a gente viu uma representação muito bonita, né, de um cordeiro dourado, assim, numa igreja, e dizia ali, Agnus Dei, né, que é o Cordeiro de Deus. Daí eu pensei assim, pô, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, a palavra agnóstico. Para ser agnóstico, primeiro tu tem que passar pelo que é ser crente, né? Assim, ó, se tu simplesmente eu sou agnóstico, etc. e tal, tu na verdade tu não sabe se é agnóstico, né? E essa é a essência da coisa, assim, sempre o ser e o não ser andam juntos. E daí o Hegel usa esse termo assim: o não ser está sempre guardado dentro do ser, né? E vice-versa. Esse guardado na síntese é o passo além que ele dá, assim, que talvez aí, né, assim, eu não sou filósofo, etc. e tal, mas talvez Platão até diga isso, etc. e tal, mas agora Hegel levou isso ao extremo, né, porque o sistema dele é todo esse. É todo esse jogo de contrários no devir, a palavra mágica. Né? Sim. O que é o devir? Né? O devir é sempre aquele horizonte que a gente nunca chega. Por quê? Porque a gente está sempre entre dois polos, está sempre andando, etc. E tal. E quando esses dois polos se resolvem, já vem outra coisa a combater e assim vai. Espero que não tenha espantado todo mundo já. Eu ia dizer, porque há muito tempo, eu me lembro lá na URGS, quando fazíamos mestrado, você já estudava com o professor, como é o nome do professor, agora me esqueci, o professor que foi teu orientador no mestrado, o professor... Alcebiades? Como é o nome? Alcebiades. Você já estudava, né? Sim. Isso aí. E tipo assim, é que você faz uma filosofia aplicada, porque você é advogado trabalhista, né, e nessas áreas, e aplica a filosofia para resolver esses problemas, o que é sensacional, né, buscar as respostas nessa dimensão mais profunda, assim, nessa ponte que a filosofia faz, né, faz uma filosofia aplicada. E eu ia te perguntar só assim, dando seguimento, inclusive o João está fazendo uma pergunta. Eu tenho uma questão no Hegel, como eu te disse, eu não estudei ainda Hegel, né? Mas é um autor que merece estudo e merece assim, um estudo detalhado, né? Você mesmo já nos mostrou várias obras aí e que exige, né, um conhecimento do sistema de pensamento. Não basta ler uma obra que você não vai entender o que o Hegel pensa, né? Mas eu tenho um problema que é a questão desse fluxo da história, né? Tipo assim, tá, eu entendo que vem o devir e que vem um avanço na história e vem um retrocesso. A história não tem um caminhar linear, assim, um fluxo linear. Mas como é que a gente mede o que é avanço e retrocesso? Existe a possibilidade de se medir o que é avanço e retrocesso?
E como diria aqui já o João também, né? Existe um fim dessa história? Será que conseguiria dar uma luz para nós nessas questões? Tenho certeza que são questões assim complicadas dentro do sistema de pensamento, mas como você já deu uma bela estudada e certamente muito mais do que eu em Hegel, tu teria alguma ajuda para nos dar aí, para chegar a alguma conclusão nesse sentido? Bem, né, eu creio o seguinte, né, que aí a gente, sobre o que é progresso e o que não é progresso, existe até uma questão um pouco subjetiva e uma questão de zeitgeist também, né, porque o que é progresso para uma certa sociedade em um certo momento pode ser um horror, uma degeneração para outra sociedade ou pela aquela mesma sociedade em um mesmo momento. Bom, sobre o fim da história, né, isso aí é um dos grandes, uma das grandes questões, porque inclusive foi a grande crítica do Schelling, teve a ver com isso, porque a princípio, né, assim, como eu estou dizendo, assim, eu não sou um grande estudioso do sistema do Hegel de maneira nenhuma, assim, eu estudo conceitos, né, mas assim, ó, o Hegel colocava que no andar da história a gente se aproximava assim do fim da história inclusive quanto mais ela andava, mais as mudanças se tornavam necessárias e menos contingentes, até o ponto de ser tudo tão necessário, tão automático, que aí seria o fim da história. Né? Aí teria. Só que, claro, isso é uma coisa quase mística, assim, a gente pode dizer, né? Porque ninguém pode fazer. E daí o Schelling trabalhou em cima disso, assim, não, mas por quê? Quem garante isso, etc. E tal. E além disso, daí, a partir de certo momento, a gente começa a ser apenas um instrumento do andar histórico, né? Apenas um objeto histórico, e daí, porque tira toda a contingência, e daí houve duas leituras, daí uma para detonar com o Hegel mesmo, e houve outra dizendo que não, que na verdade a contingência fica guardada, porque sempre existe o sim e o não, sempre existe o ser e o não ser, porque é da essência da dialética, etc. Mas como eu disse, eu não sou um grande estudioso. Mas assim, ó, enfim, daí sobre o fim da história, né? Assim, ó, o Hegel até colocou agora, em que momento isso aconteceria? Né? Assim, ó, a gente não sabe, né? E na verdade a história está muito longe de acabar. Né? E o Hegel é um autor também que tem esse lado místico também, né? Ele tem um lado que associa a filosofia e o sistema de conhecimento dele. Pelas aulas que eu tive no doutorado a respeito de Hegel, tem uma questão bem mística também. E a própria questão do fim da história lembra muito a questão do apocalipse na Bíblia, né? Assim, de chegar ao momento derradeiro em que a justiça chegará ao seu cume, assim, e será resolvida, né? Será passada uma régua, né? E me diz... Eu não tinha visto por esse lado. Sinceramente, eu não conheço essa parte aí, viu, Cajado? Muito interessante, mas, de certo modo, casa com o fim da história como pura necessidade, como nós puro, né, assim, puros objetos de um acontecimento né, inevitável, verdade. E eu ia te perguntar, e a questão da dialética também tem uma relação que eu acho que, diante da tua linha de pesquisa do direito do trabalho, tu pode ter utilizado, que eu não sei se chegou a estudar, a questão da dialética entre o senhor e o escravo na obra de Hegel. Como é que isso se dá? Que é um tema também interessantíssimo na dialética. Sim, sim. Não, sabe, isso aí é interessante porque quase todo mundo daí, né, assim, que estuda um pouco de Hegel, assim, a primeira coisa que a gente desvenda ou pensa que desvenda, porque eu não sei, né, se eu desvendei um dia, é mais ou menos essa dialética do senhor e do escravo aí, né? E daí, claro, assim, justamente, assim, a gente eu que sou do direito do trabalho, que o direito do trabalho tem uma relação profunda com a economia, com a sociologia, né, e com questões de classe, né, ela é muito importante. Mas, assim, o que seria a dialética do senhor do escravo? Ela tem a ver com uma ideia muito bonita, muito interessante, de reconhecimento, né, e de reconhecimento do outro como um igual,
e nesse processo de reconhecimento, a construção da humanidade e o progresso humano, né? Porque assim, essa dialética ela está na fenomenologia do espírito, ali, principalmente na parte do ser para si. O que é o ser para si? O ser para si é o seguinte: existe o ser em si, que é apenas isso aí Aristóteles já tratava disso, né? Que é uma potência, né? Uma coisa ali guardada, etc. E o ser para si é o desenvolvido, é o feito. Então, assim, a gente, quando está começando a vida, nós existimos em si, porque nós não temos ainda consciência de nada, não sabemos nada, não vivemos nada, etc. e tal. Mas no processo da vida, etc. e tal, se a gente conseguir viver para nós mesmos, é o ser para si. Né? E esse ser para si, daí o Hegel coloca que ele é um processo que não é sozinho. Né? Tu não pode se tornar uma pessoa completa. E para isso tu precisa da interação com o outro, e daí ele faz a dialética do senhor e do escravo, que diz que mesmo um senhor e um escravo, se não houver o reconhecimento entre os dois, se não houver o respeito humano entre os dois, nenhum dos dois se completa como pessoa. Né? Seria basicamente isso aí. Daí assim, daí o senhor, se ele reconhecer o escravo, né, automaticamente ele reconhece a ele também. Porque assim, porque a dignidade humana, daí puxando um pouco do Kant, né, ela é um processo entre várias pessoas, entre a humanidade, na verdade. Porque se eu disser assim, eu sou digno, mas eu quero queimar as pessoas em câmeras de gás, etc. E tal. Daí, na verdade, tu estás queimando a tua essência humana também. Né? Então, tem a ver com isso aí. Daí depois Marx fez uma crítica bem profunda à filosofia do direito do Hegel, inclusive, dizendo que isso tudo não bastava, na verdade, né? Esse reconhecimento, etc. Mas, enfim, é mais ou menos por aí a dialética. Eu ia te perguntar, esses autores, então, que falam em reconhecimento hoje em dia, tipo o Axel Honneth e outros autores, derivam dessa ideia de reconhecimento. Quer dizer, estou fazendo uma generalização um pouco perigosa aqui, né? Mas certamente eles têm influência dessa filosofia do hegeliana, do reconhecimento. Total. Assim, o cara vai ver assim, o existencialismo do Sartre, né? Ele tem um capítulo inteiro do ser e o nada, falando do ser para si também, e sem a ideia de reconhecimento, sem a fenomenologia do espírito, não haveria aquilo ali. Né? E olha que Sartre é um dos dois maiores filósofos do século XX, junto com Heidegger, né? Assim, goste-se ou não, etc. e tal, e fora de modo ou não, né? Foi um impacto incrível, né? E daí o Axel Honneth, ele aí da última geração da escola de Frankfurt, né? Ele trabalha, inclusive, bastante com a filosofia do direito do Hegel, tratando, sim, dessas questões. Essa ideia de reconhecimento dele vem daí, sim, está aí o germe, a raiz da coisa toda. E, inclusive, mais, os comunitaristas, né, Charles Taylor e demais, Alasdair McHenry, não me lembro bem como é que é o nome dele. Esse aí, Eu ia te perguntar até, desculpa, essa dialética aí do senhor e do escravo e essa questão do reconhecimento, de fato, devem influenciar bastante o nosso direito do trabalho nos dias de hoje, né? Como é que tu, como advogado trabalhista e como doutor em direito, você fez o teu doutorado em direito do trabalho ou em filosofia? Direito do trabalho? Direito do trabalho, mas me metia... Você acha que isso influencia? Olha, bom, falando da minha tese, né, assim, eu uso o Hegel por quê? Porque o Hegel coloca o trabalho como essencial para o processo do para si.
para a pessoa se completar. Dizer assim a pessoa tem um trabalho com sentido, um trabalho que a satisfaça, que a engrandeça, o para si está prejudicado, assim, né? Todo o processo de construção. Inclusive, por isso eu uso na minha tese, ao fazer o meu trabalho, né? E quanto a essa questão do reconhecimento, o direito do trabalho é uma aliança entre os contrários, né? Entre capital e trabalho, entre operariado e burguesia, etc. e tal. E é a pura verdade isso aí. Tanto que o momento daí do Hegel é o liberalismo econômico, né? Então, assim, isso aí tem tudo a ver, sim, sem dúvida. Sim. E eu ia te perguntar agora, falando nesse tema, quando você falou, né, do trabalho como essa função da pessoa mesmo para si, para o seu desenvolvimento, a questão da alienação também está vinculada com esse tema. Eu li um livro da Rael Yeager, sobre um doutorado, sobre a alienação, que é um tema que depois Marx vai desenvolver. Parece, pelo que tu sugere, assim, da questão do reconhecimento, parece que esse tema brotou daí também. Olha só que interessante, assim, ó, a alienação, até sei o que é um dos poucos conceitos do Marx que eu estudei, né, um pouco assim. Eu não estudei o capitalismo, o socialismo, etc. E tal. Mas a alienação como desprendimento, né, do sentido das coisas. Assim, ó, a alienação tem vários sentidos, tanto sentidos bem práticos, como assim, ó, o empregado não saber o destino do produto do trabalho dele. Ele faz ali, por exemplo, um furo numa peça, etc. e tal, e a peça, quem acaba são 300 outras pessoas, e é vendida, ele não sabe por quanto, etc. e tal. Desde esse sentido mais econômico e prático até o sentido de alienação, porque se o cara para pensar por que eu estou fazendo isso, né? Eu creio só, Cordial, assim, que tem tudo a ver com o Hegel, só que eu creio que o termo alienação é marxista mesmo, né? Eu acho que eu não achei em Hegel o termo alienação em si. Sim. Né? Mas certamente também a dialética do senhor do escravo está ligada a isso aí. E até pelo que você coloca, pode ser que não esteja em Hegel, mas realmente a questão do reconhecimento do outro e de si mesmo, consigo mesmo, né? Como você coloca aí essa questão da alienação, da pessoa fazer o furo na peça e não enxergar mais a sua mercadoria, é o problema exatamente da industrialização e da fragmentação do serviço, assim, da prestação de serviço, da montagem de uma peça, né, etc. e tal, de um produto, que era diferente quando tínhamos artesão, né, que a família tinha uma descendência de artesão e a pessoa construía todo, vamos dizer assim, sei lá, uma ferramenta, uma bolsa, um sapato, a pessoa construía todo aquele produto, todo aquele artesanato, era ela que fazia aquele objeto, né? E ela começava, né, no processo e terminava o processo e colocava de si algo ali naquele produto. E depois, nesse momento em que aparece a alienação e a fragmentação do trabalho, que nem você disse, a pessoa se perde, né? Se perde nesse processo. Exato. E me diz uma coisa, Gato. Bom, desculpa te interromper, pode seguir. Não, só ia dizer assim, ó, que inclusive isso tem a ver também com o Hegel no sentido assim, ó, que como comunitarista, o Hegel tinha a ideia moral. E a construção da ética, ou seja, assim, ó, a ética é que determina a moral para o Hegel, e a ética é o convívio diário, etc. e tal. Então, veja o que é o reconhecimento, a importância do convívio, do diálogo, da dialética entre as partes aí no plano. E daí, assim, com isso que tu falaste, né, inclusive eu sempre uso na aula de trabalho 1, isso aí, né, o cara que construía uma espada e ficava todo aquele tempo batendo no ferro, etc., e polindo o ferro, etc., então, depois desse, eis a minha obra, né, assim, ó, o sentido do trabalho dele, né,
E daí ele entrega para ele. Agora, é totalmente diferente de alguém que simplesmente bate uma parte ali e não sabe o que vai dar. Uhum. Uhum. E eu ia te perguntar, o Hegel, ele veio também no momento assim que já havia uma obra consolidada do Kant, e a filosofia, de certa forma, do Hegel é, como você colocou, assim, uma resposta a esse racionalismo iluminista do Kant, né? Uma resposta romântica a essas questões do Kant, né? Por exemplo, a questão da dignidade do valor, que o Kant dizia, né? Que seres racionais são capazes de dar uma lei a si próprio, que tem autonomia, né? Esses seres são dignos, os demais têm valor, né? Então, só para mostrar assim, conceitos que Kant firmou na tradição filosófica e que, inclusive, hoje ingressam até na nossa Constituição, no direito, né? Na Constituição brasileira, lá em que é garantida a dignidade da pessoa humana. Mas eu ia te colocar, a obra do Hegel, ele é, ao mesmo tempo, uma resposta a Kant. Tem alguns pontos assim que tu possa nos destacar em que Hegel enfrenta Kant? Acho que sim, tá? Olha só. Principalmente porque o Kant, ele pensou, e aí você está falando, né, do trecho da Fundamentação Metafísica dos Costumes, sobre, que é a ideia de dignidade humana, só que assim, daí o Kant fala como uma lei universal. Essa é a palavra mágica para Kant. A lei universal é... Tarará, tarará. E Hegel vem e diz o contrário. Não. O importante é a lei construída na comunidade, entre essas pessoas aqui, e essa pequena lei construída na ética, no dia a dia, no reconhecimento, no diálogo, é que pode ter uma grande abrangência, mas não é uma lei universal, racional, lá em cima, que vem da moral influir na ética. A ética daqui de baixo do dia a dia é que constrói uma moral até lá em cima. Ele inverteu a ordem das prioridades aí, assim. Se Kant colocava a lei moral acima de tudo, e daí, sabe, que ele dizia, né, que duas coisas me encantam, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim, coisa assim. Daí o Hegel diz, não é a moral que vem primeiro, a moral é construída pela ética que faz tudo ali na comunidade, não sei, daí coisa típica do romantismo, né? Assim, daí a cultura germânica, a cultura, né? Daí acho que nesse ponto assim eles foram bem diferenciados e esse debate permanece, Cordione, porque quando tu pega, né, assim, apesar de eu não ser um estudioso das teorias da justiça, mas o John Rawls, né, que é um liberal, etc e tal, daí assim vai ser um kantiano, por quê? Porque ele tem daí assim normas ali, ele cria ali na teoria da justiça dele, né? Enquanto daí os comunitaristas elas procedimentalismo, exatamente. Enquanto os comunitaristas, aí, né, como o Alisteira, etc e tal, eles dão mais importância às diferenças, aos conflitos entre grupos, etc e tal. Ao invés de fazer grandes procedimentos para todos, os comunitaristas, a importância daí isso aí, daí faz um tempo aí, uns 20 anos, que Rainer Forst, se eu não me engano, é esse o nome do, né? Vem tentando aproximar as duas correntes, né? Sim, ele vem aproximando os dois, né? Mas o fato é que o conflito existiu durante muito tempo aí, né? Sim, é verdade. Os dois caminhos aí. Inclusive, nesse contexto da justiça, o Rainer ele trata daqueles conceitos de ética, moral, política e direito, porque eu achei muito interessante o emprego que você faz do conceito de ética e de moral, esse emprego hegeliano, porque a ética, numa tradição aristotélica, ela não, na verdade, até etimologicamente não seria diferente ética de moralidade. Os dois têm a ver, né, com costumes e que tem a ver com felicidade humana. O Aristóteles, no livro 2 da Ética Nicômaco, esclarece que ética, quando ele está falando das virtudes éticas, né, ele diz assim, vem de ética, né, e de ethos, que é o costume. Mas quando ele faz uma ciência ética, o que ele está falando é da felicidade humana, que envolve o desenvolvimento de virtudes éticas
que são adquiridas pelo hábito, pelo costume, né? Então, eu digo, faz um link exatamente porque o ethos, que é um conceito também interessante para Aristóteles, ele tem esse caráter também de costume da sociedade, assim, o ethos da sociedade, o ethos de um povo, que certamente, se não influenciou, acabou pelo menos em termos de concepção de palavras, né? E alcançando essa definição de ética que você coloca, né? Como costume do povo mesmo, né? Exatamente, costumes, hábitos, né? Isso aí. Essa é a essência de uma sociedade, da construção, não apenas do indivíduo, né? E eu ia te perguntar, exatamente. Como você diz, né? Na verdade, a filosofia de Hegel é um edifício de conhecimento, é um sistema fechado de conhecimento, né? Como é que ela se organiza? Como é que é a estrutura desse edifício monumental aí que você mesmo nos referiu, que talvez seja o último sistema completo de pensamento? E se eu não estiver, né, abusando demais de você para uma live sábado, tarde, chuvosa? Não, sinceramente, daí, Corjoli, assim, ó, eu me perderia, né? Assim, ó, daí, assim, ó, porque são sempre 3 elementos que interagem, que daí depois dão em 3 elementos, que daí vão assim. Mas daí, se o cara pega, por exemplo, assim, só para parar no direito, tá? Assim, ó. Daí o direito, né? A teoria do direito, só para fazer a gente fechar o foco assim, tentar ver assim o sistema. Sim. Ele fala daí assim no reconhecimento da família, o reconhecimento da sociedade e o reconhecimento do Estado, como 3 passos, né? Sempre são 3 passos que vão fazendo. Daí assim, ó, e cada reconhecimento daí leva em si o outro guardado, etc. e tal. Daí quando tu chega daí no último, daí tu acaba voltando ao ponto de partida sempre, né? Então, assim, ó, honestamente, você pode falar de toda Só para retomar, família... tá, no direito, né? Sim. Sociedade civil e Estado, né? Família civil e Estado. Como os 3 passos assim do Estado, então. E daí você veja, né, que como assim, ó, não é indivíduo, sociedade civil, Estado, só que o começo já é um grupo, o começo já é uma família, né? O que é tipicamente do reconhecimento da dialética, do convívio, né, que é sempre a ideia do Hegel, né? Inclusive, até assim, uma coisa que eu não cheguei a falar, a gente diz assim, esse cara só estudava. Não, sabe que ele era muito festeiro, o Hegel. Por incrível que pareça, depois que ele teve mais uma vida um pouco mais estabilizada, etc. e tal, a casa dele vivia cheia de gente, e com poetas da época, e com o Schelling, o Herder, etc. e tal. Inclusive, eles participavam de bailes de máscaras, no qual eles saíam mascarados fazendo horrores lá. Né? Isso aí está no Jacques Donne. Nunca ia imaginar, se você não... Não dá para imaginar, né, cara? Se o cara com aquelas fotos... Né? Tipo o Santo Agostinho também, né? O Santo Agostinho tinha uma vida de adorava bailes de máscaras, assim, né? Mas assim, como ele, na prática da vida dele, ele também era tão social, né? Assim, tão comunitário, né? Assim, daí a gente vê o contrário do Kant, né? Que é o cara tão regrado, que saía no mesmo horário, que acertava o relógio da igreja pela caminhada dele. Aquela coisa toda. Passou a vida inteira solteiro, né? Nunca saiu da cidade dele, né? O Kant. O Hegel bem diferente. É exatamente isso que você fala. E eu ia te perguntar, a gente pode dizer que há uma influência na filosofia do direito hoje, oriunda de Hegel? Qual é essa influência? Será que a filosofia de Hegel influenciou a nossa filosofia? Pois é, eu diria assim, ó, que filósofos, né, comunitários têm o pé em Hegel, né? Daí, assim, teóricos da justiça que tratam esse respeito, e a filosofia que veio depois de Hegel, daí, assim, ó, é exatamente o que ele dizia, mesmo para não ser hegeliano, mesmo para dizer que odeia Hegel, o cara tem que entrar no Hegel, tem que
passar, porque senão vai estar dizendo trocentas coisas que já está lá dita, né? Melhor antes pelo Hegel. Daí a gente vê assim, né? Por exemplo, assim, ó, daí o Kierkegaard, que foi um cara que fez uma grande crítica ao Hegel, uma grande pela ausência de contingência, ausência enfim. Mas para isso ele fala e refala em Hegel o tempo inteiro. Daí o cara pega o Heidegger, ser e tempo. Toda a ideia daí do Dasein, né, do ser aí, também tem tudo a ver com o ser para si. É o que eu vejo ali. Né? Assim, ó, não haveria também. Né, coisa. Daí assim, o cara pega, daí quantos heideggerianos tem? Hoje, dá para dizer que é heideggeriano o coreano lá, o Byung-Chul Han, né? Que tem várias obras sobre a sociedade do cansaço, etc. Também está sempre fazendo remissão a Heidegger e a Hegel, né? Assim, porque é quase uma linha, né? Se o cara for ver, porque daí assim tem que pegar as questões do reconhecimento, da dialética do senhor escravo, a questão do ser aí, a questão da técnica, e sai na sociedade do cansaço de hoje, da sociedade do desamor, da sociedade, né, essas coisas assim. Então, acho que apesar de não haver quase hegelianos puros, talvez, no mundo, né? Hoje em dia, isso aí, eu vi palestras gravadas do professor Carlos Sidney Lima também, ele dizendo, anos atrás, a espécie em extinção, o hegeliano, né? Mas o fato é que está eternalizado ali, né? O Kant, Hegel, não tem como escapar dele, né? Assim como Marx também, né? E alguns outros, mas esses dois, nossa senhora, não tem volta. Acho que você tem razão, né? Que nem eu te disse, eu mesmo não sou kantiano, mas para você conseguir entender a filosofia e mesmo o direito e os conceitos fundamentais de direito do dia de hoje, da filosofia, você não tem como escapar, porque são filósofos que marcaram o tempo e fizeram uma modificação, que nem você diz, né? Mesmo que seja para discordar, você tem a obrigação de lê-los, né? Porque eles, de fato, marcaram momentos históricos, né? Não, se basta dizer que para dizer o que é direito, a gente já vai atrás do Kant, né? Já começa por aí, né? Já é por aí, é verdade. E eu D'Artagnan, ia te chamar a atenção, nós já estamos quase fechando uma hora aqui, e em seguida o Instagram encerra para nós a nossa live aqui, que tem um limite de tempo. Então, primeiro, eu gostaria muito de agradecer a tua participação, assim, a tua disponibilidade, generosidade de compartilhar os teus estudos, inclusive doutorais, conosco, nessa tarde chuvosa de sábado, e queria abrir a oportunidade, se tu quer deixar uma última palavra ou alguma questão que você queira colocar. Agora é a hora que, em seguida, o Instagram está encerrando aqui o nosso tempo. Tá certo. Bom, então, assim, ó, vamos lá de novo na dialética dos senhores de escravo, né? Na fenomenologia do espírito, só para dizer que eu disse assim que é uma coisa muito bonita, essa ideia toda do reconhecimento, né? O Hegel, daí comunitário, falando nessa interação, ele diz, por exemplo, assim, que essa relação entre as pessoas faz brotar o eu que é um nós, né? Daí assim, ó, inclusive aqui, né? Nós aqui que estamos interagindo aqui, olhando essa modesta live aqui, eu conversando contigo, etc e tal, e todo mundo que está nos assistindo, somos nós agora, né? Se nós tivermos cada um no nosso campo, é eu, né? E essa também é a essência aí da fraternidade aí, hegeliana, do reconhecimento do outro, a questão da alteridade sempre latente, né? Reconhecer o outro como merecedor da nossa atenção, e para o outro também nos ter, e a gente tornar-se o outro, de certa maneira, colocando-se no lugar dele, como pela empatia, pela coisa, tudo isso, essa questão do reconhecimento, eu acho que é a mais seminal de todas para o Hegel, assim, na minha concepção.
E então, vamos, nesse momento, nós somos um nós aqui. D'Artagnan, belíssimas palavras, gostaria muito de te agradecer, adorei conversar contigo, ficou sobre um assunto assim extremamente espinhoso, que eu mesmo tenho ainda, é o tipo do autor que nem o Kant, que quando o cara quer estudar, o cara tem que mergulhar nele, né? Não tive essa coragem de fazer esse mergulho ainda, por estar estudando outras áreas. Então, olha, você conseguiu fazer uma apresentação belíssima, e tenho certeza que quem quiser estudar o Hegel vai ter nesse material aqui um bom norte para começar os seus estudos aqui, seja em termos de vida, em termos de conceitos fundamentais e de obra. Te agradeço muito, vou deixar disponível esse vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube. E aí eu te aviso quando eu colocar lá no YouTube. Tá certo? Obrigado, amigo. Foi um prazer. Espero ter correspondido. Mas realmente acho que eu me saí melhor do que eu esperava. Não ter saído bem. Excelente. Grande abração, amigo. Extremamente didático e algo tão difícil. Te agradeço mesmo. Tá certo. Um abração, D'Artagnan. Um abraço para a esposa também. Abraço para você. Outro, manda para a tua também.